Nem todo milagre começa com um sorriso. Alguns começam com dor, com silêncio e até com o que parece uma rejeição. Imagine estar diante da única pessoa que pode mudar sua vida. Imagine clamar com toda a sua alma e ouvir o silêncio como resposta. Essa é a história de uma mulher que não fazia parte do povo escolhido. Uma mulher ignorada pelos discípulos, rejeitada pela cultura e aparentemente desprezada até por Jesus. Mas ela carregava algo que muitos não têm. Uma fé que não se ofende, uma fé que não recua, uma fé que persiste, até tocar o coração de Deus. Em uma casa humilde, de paredes de barro e chão batido, uma mãe segura sua filha. Seu olhar é pesado, o rosto marcado pela dor de quem já perdeu noites, de quem já tentou de tudo. As mãos cansadas da mãe apertam as mãos fracas da menina. Não há palavras, apenas o som da respiração ofegante da filha e o coração partido de uma mulher que só quer salvar o que mais ama. A menina estremece. Seu corpo já não responde, os olhos fechados, a febre alta. A mãe tenta conter o desespero, mas por dentro ela está gritando. Ela então olha para a janela. Do lado de fora, a luz entra como um sussurro de esperança, como se dissesse: saia, vá atrás, ainda há chance. Com um pano no rosto e um jarro na mão, ela se levanta, cobre a cabeça, respira fundo e decide fazer o impossível. Encontrar um homem de quem ouviu falar, um judeu, um profeta, um milagreiro, chamado Jesus. Ela dá um último olhar para trás. Sua filha, imóvel, a dor a acompanha, mas também a fé, porque quando uma mãe ama, ela vai até o fim. A poeira sobe enquanto ela se aproxima, seus pés doem, sua respiração falha, mas seus olhos brilham, porque ela o vê. No meio de homens que a ignoram, está ele, Jesus. Ela cai de joelhos e com um grito rasgado pela dor e pela fé clama: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o grito de uma alma desesperada e ao mesmo tempo cheia de fé. Mas Jesus não responde, nenhuma palavra, nenhum gesto. O silêncio dele ecoa mais alto que o clamor dela. Os discípulos se incomodam, murmuram, se entreolham e pedem: Mestre, manda essa mulher embora. Ela está nos perturbando, mas ela não desiste. Ela se arrasta até os pés de Jesus. Suas mãos se unem, seus olhos imploram, sua voz treme: Senhor, ajuda-me. Mesmo ignorada, mesmo desprezada, ela continua crendo. E então Jesus fala, não com carinho, mas com firmeza: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se dissesse: não é para você, você não pertence a isso. Mas o que acontece depois mudaria tudo e marcaria para sempre a fé de uma mulher e o coração de um Salvador. Jesus finalmente fala, mas suas palavras soam duras, quase cruéis. Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Era como dizer: você não é digna, você está fora. O que tenho não é para você. A multidão se cala. Os discípulos se entreolham, o silêncio corta como uma lâmina. Aquela mulher poderia ter se ofendido, poderia ter se afastado, ferida, humilhada, mas ela tinha algo que poucos tinham, uma fé que não se ofende. E com lágrimas nos olhos, mas fé no coração, ela responde: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não queria um lugar à mesa, ela só queria uma migalha, porque ela sabia, uma migalha de Jesus é suficiente para mudar tudo. E naquele instante, o céu se moveu, Jesus se emocionou, e o que ele disse a seguir marcaria a eternidade. Jesus a observa, aquela mulher ajoelhada no pó, falando com humildade, sem exigir lugar, nem honra, nem direito. A resposta dela toca algo profundo. Os olhos de Jesus se enchem, não de dor, mas de alegria, de admiração. E então, com ternura e autoridade, ele declara: mulher, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. Naquele exato momento, o milagre aconteceu. Sem toque, sem espetáculo,
sem multidão aplaudindo, apenas uma palavra, e o impossível se tornou real. Na mesma hora, lá longe, sua filha, que estava entre a vida e a morte, abriu os olhos. A febre cessou, a opressão se foi, e a paz entrou naquela casa. A mãe voltou, correu como quem carrega no peito um novo coração, e ao cruzar a porta de casa, encontrou sua filha de pé, com os olhos vivos e o corpo livre. Elas se abraçaram, choraram e sabiam que Deus havia passado por ali. Quantas vezes desistimos quando Deus se cala? Quantas vezes nos sentimos indignos, fora do plano, como se o pão da mesa não fosse para nós? Mas aquela mulher nos ensinou algo eterno. Quando a fé é verdadeira, ela não se ofende, ela não se compara, ela não desiste, ela busca, clama, se humilha e espera com confiança pelas migalhas, porque uma migalha vinda de Jesus vale mais que banquetes do mundo. Essa é a fé que move o céu, a fé que emociona o próprio Deus.